Você acompanhou o podcast do Correia, irmão? Acompanhei os dois. Como é que foi? Fala aí, o que tu achou? Irmão, Correia é um fenômeno, né? Hoje é um fenômeno. Eu vejo no Correia há tempos atrás, né? Eu mais novo, a impulsividade e o que ele tá passando de perseguição, que existe, a gente sabe que existe, né? O militarismo é muito rígido. Eu passei também um tempo, irmão. Eu passo, na verdade, até hoje, só que parece que eu já me adaptei. E pra ele tá sendo complicado. Tá certo? Então, pra resumir, pra falar a verdade aqui, Correia falou que todo mundo tem vontade de falar. Certo? Só que com a idade que eu tô hoje, com a experiência que eu tenho, tem que saber a forma de falar, né? Pra não se prejudicar. Mas ele lavou a alma de muita gente falando comigo. E hoje veio Correia como um herói por tudo que ele falou, a pressão que ele vem passando, e aqui se emocionou, deixou o coração falar mais alto. E aí ele falou, mas na verdade, a polícia do Brasil todo falando comigo que se sentiu representado pelas falas de Correia, velho. Você acompanhou o podcast do Correia, irmão? Acompanhei os dois. Como é que foi? Fala aí, o que tu achou? Irmão, Correia é um fenômeno, né? Hoje é um fenômeno. Eu vejo no Correia há tempos atrás, né? Eu mais novo, a impulsividade e o que ele tá passando de perseguição, que existe, a gente sabe que existe, né? O militarismo é muito rígido. Eu passei também um tempo, irmão. Eu passo, na verdade, até hoje, só que parece que eu já me adaptei. E pra ele tá sendo complicado. Tá certo? Então, pra resumir, pra falar a verdade aqui, Correia falou que todo mundo tem vontade de falar. Certo? Só que com a idade que eu tô hoje, com a experiência que eu tenho, tem que saber a forma de falar, né? Pra não se prejudicar. Mas ele lavou a alma de muita gente falando comigo. E hoje veio Correia como um herói por tudo que ele falou, a pressão que ele vem passando, e aqui se emocionou, deixou o coração falar mais alto. E aí ele falou, mas na verdade, a polícia do Brasil todo falando comigo que se sentiu representado pelas falas de Correia, velho. Você acompanhou o podcast do Correia, irmão? Acompanhei os dois. Como é que foi? Fala aí, o que tu achou? Irmão, Correia é um fenômeno, né? Hoje é um fenômeno. Eu vejo no Correia há tempos atrás, né? Eu mais novo, a impulsividade e o que ele tá passando de perseguição, que existe, a gente sabe que existe, né? O militarismo é muito rígido. Eu passei também um tempo, irmão. Eu passo, na verdade, até hoje, só que parece que eu já me adaptei. E pra ele tá sendo complicado. Tá certo? Então, pra resumir, pra falar a verdade aqui, Correia falou que todo mundo tem vontade de falar. Certo? Só que com a idade que eu tô hoje, com a experiência que eu tenho, tem que saber a forma de falar, né? Pra não se prejudicar. Mas ele lavou a alma de muita gente falando comigo. E hoje veio Correia como um herói por tudo que ele falou, a pressão que ele vem passando, e aqui se emocionou, deixou o coração falar mais alto. E aí ele falou, mas na verdade, a polícia do Brasil todo falando comigo que se sentiu representado pelas falas de Correia, velho. Você acompanhou o podcast do Correia, irmão? Acompanhei os dois. Como é que foi? Fala aí, o que tu achou? Irmão, Correia é um fenômeno, né? Hoje é um fenômeno. Eu vejo no Correia há tempos atrás, né? Eu mais novo, a impulsividade e o que ele tá passando de perseguição, que existe, a gente sabe que existe, né? O militarismo é muito rígido. Eu passei também um tempo, irmão. Eu passo, na verdade, até hoje, só que parece que eu já me adaptei. E pra ele tá sendo complicado. Tá certo? Então, pra resumir, pra falar a verdade aqui, Correia falou que todo mundo tem vontade de falar. Certo? Só que com a idade que eu tô hoje, com a experiência que eu tenho, tem que saber a forma de falar, né? Pra não se prejudicar. Mas ele lavou a alma de muita gente falando comigo. E hoje veio Correia como um herói por tudo que ele falou, a pressão que ele vem passando, e aqui se emocionou, deixou o coração falar mais alto. E aí ele falou, mas na verdade, a polícia do Brasil todo